Hoje é o último dia nosso, né? O Uhum. professor Alessandro fez a apresentação sobre a questão da economia, né? O último capítulo desse livro de 24 lá. Depois a gente tem o debate normal lá, até 5 minutinhos de inscrições, e depois desse debate a gente convida o pessoal para ficar ainda um pouquinho na sala, para a gente fazer um balanço, né, possível, né, e até mesmo, por que não, possíveis encaminhamentos aí, se for possível, né. Mas é isso, camarada, fica à vontade aí, tá contigo. Boa noite. Então, meu nome é Alessandro, vocês estão vendo escrito aí, né? Então, eu vou falar dessa sessão 7 do novo curso. E a gente leu ele, né? Para começar, uma coisa mais geral, assim, né? Algumas coisas não dá muito para você para se entender lendo só o texto, né? Algumas coisas ficam meio subentendidas, né? Que fica um debate um pouco mais interno. Então, primeiro eu quero explicar um pouco dessa questão desse debate um pouco mais interno e também uma coisa do debate um pouco mais geral em relação à teoria marxista e tal. E, por fim, tentar deixar um pouco mais claro, né, como se relacionam essas coisas, né, na medida das habilidades aí e tal. Então, aqui ele está falando, está discutindo a questão da planificação da economia, a discussão de fundo aqui. Embora no começo não fique muito claro, porque começa discutindo o decreto 1042, né, então não fica muito claro, mas o debate que está aqui de fundo é a questão da planificação econômica. Né? E outra coisa que é a questão que ele traz algumas vezes, como é que se relaciona dentro desse debate do planejamento econômico as duas formas que predominam na economia russa naquele momento. Então, aqui eu resgato aquele texto do Preobrazhensky, que é esse aqui, a nova econômica. Preobrazhensky, né, foi um dos signatários da Quarta Lei 46, falou bastante dele no começo do curso, né? Então, e ele faz uma ótima caracterização do que é a economia russa, ou a economia soviética, se preferir, né? A primeira coisa que a gente mostra que se tem que levar em consideração, quando a gente ouve falar da questão da Revolução Socialista, da Revolução na Rússia, a gente sempre fica pensando, ou pelo menos eu, no começo, quando eu ouvi esse debate, eu sempre ficava pensando que tinha uma Revolução Socialista, sei lá, como Marx coloca no Manifesto Comunista, ou nos manuscritos, talvez, se quiser, uma revolução comunista, ela tem então que organizar um novo sistema e mudar completamente, radicalmente, as condições de vida da classe trabalhadora, né? Então a gente sempre pensa assim que uma nova economia, uma nova forma de organizar a produção, uma nova forma de condição de vida da classe trabalhadora, né, com expropriação da patronal, tudo mais, do empresariado. Esse é um aspecto. Mas esse texto do Perugagês, que é legal de dar uma lida, porque coloca em questão mais concreta, material, o que seria isso, né? Cheguei a mandar o capítulo 2 aí, que seria bem difícil de encontrar. Tentei achar a parte dele inteira na internet, não tem? Então. Mas o capítulo 2 é importante que resume bem. São dois capítulos, três capítulos, na verdade, um capítulo mais geral, né, sobre o marxismo e tal, um segundo capítulo sobre falando mais dessa disputa entre a economia planejada, né, ou a economia socializada, e a economia capitalista. Então, esse aspecto é importante, porque a ideia toda é que, após a Revolução Russa, o processo aconteceu foi uma coletivização da indústria, sobretudo, das terras, tal, né? Tudo passou a ser do Estado. Mas, como a gente colocou ontem, todo mundo falou um pouco disso, é, se instituiu as pequenas propriedades, né? Na mão dos pequenos camponeses. E isso, então, para a gente, que mais o troço aparece isso, quando aparecer eu vou destacar, vou mostrar para vocês, a economia russa, então, era uma composição de duas formas econômicas que disputavam entre si, né? A forma socializada e a pequena propriedade. Ou seja, a pequena propriedade ela é entendida aqui como uma economia mercantil, certo? Como Marx coloca lá desde o livro do Capital. Então, nesse debate se coloca que a Revolução Russa ela não acabou com a lei do valor. Esse é um aspecto muito interessante para se pensar. Porque o Marx coloca, né, que a questão do valor é uma coisa muito importante, e é aí que mora toda a exploração e a reprodução do capital, né? Porque é a partir dela que você tem lá a reprodução ampliada e o acúmulo de capital.
Isso Marx discute nos primeiros 4 capítulos do livro 1, né, tal, que dialoga também com A Riqueza das Nações do Smith, os primeiros capítulos da Riqueza das Nações, dialoga com o primeiro capítulo do Ricardo e tal, né? Que a teoria do valor é uma evolução, uma construção de longo período, assim, teórica, né? Embora apenas quem resolveu ela, a gente que nós, os marxistas, dizemos, quem resolveu essa questão realmente foi o Marx, né? A questão do valor, a teoria do valor. E aí, então, de forma muito simples, né, a teoria do valor é que cada mercadoria tem um preço, cada produto tem um preço, né? O valor desse, começar com o valor. O valor dessa coisa é o que a pessoa estaria disposta a pagar por essa coisa. Por exemplo, uma camiseta, sei lá, custa R$ 50. Ao invés de você fazer a camiseta, você pagaria R$ 50 por ela, que é o preço que você tem no mercado e tal. É mais fácil do que fazer. Mas, para se fazer essa camiseta, o que se gasta de insumo, de trabalho dos trabalhadores, de máquinas, de todos os insumos, prédio, transporte, se gasta, sei lá, R$ 20. Então, você teria provavelmente menos que isso. Aí, então, essa diferença, você teria, então, um valor extra, né? E esse valor extra, depois que paga todos os insumos, todos os custos de produção, salário do trabalhador, o que sobra seria mais valor. E esse mais valor é apropriado individualmente, no caso, pelos proprietários. Isso é diferente da noção de sobreproduto, né? Que sobreproduto, o Marx fala que o sobreproduto é muito mais antigo que o valor, né? Porque o valor está ligado à mercadoria, ao comércio da mercadoria. Por exemplo, você pega no feudalismo você tinha sobreproduto, um produto que sobrava, tal, além do trabalho diário do trabalhador. Mas esse produto não era convertido todo em mercadoria, né? Em um sistema de mercadorias, né? Esse produto era consumido individualmente, eventualmente trocado, mas não, se tinha uma sociedade que trabalhava o tempo todo para produzir essas mercadorias, gerar lucro com essas mercadorias e expandir o sistema. Isso é um processo longo que vai para a mercadoria se tornar a célula máter da sociedade. Tá? Então, a primeira versão que a gente pode ter é que, tendo uma revolução socialista, a forma mercadoria ela deveria desaparecer. Né? Mas, como a gente vê na Revolução Russa, ela não desaparece. O Marx faz também uma discussão no livro 2, quando ele fala dos esquemas de reprodução, os capítulos dedicados aos esquemas de reprodução. Que ele separa a economia em 2 departamentos, no departamento 1 e departamento 2. O departamento 1, produtor de meios de produção, e o departamento 2, produtor de mercadorias secundárias, que a gente poderia chamar de bem de consumo, né? Tem uma discussão muito interessante disso, nesse livro aqui do Mandel, que é A Lenda pela Perestroika. Esse aqui é o livro, são 2 livrinhos, volume 1 e volume 2, ele discute, na verdade, os anos 80 e tal, né? Mas tem uma tradução aqui que ele colocou, 2 capítulos, que está um outro livro dele sobre teoria econômica, tá? E depois aqui a tradução. E ele debate bem essa coisa de como foi socializado os meios de produção na Rússia. E essa é uma discussão que aparece no texto aqui do Trotsky, só que não aparece explicado desse jeitinho, assim, porque os caras, é uma discussão entre generais, praticamente, nesse texto e tal. E é isso. Então, esse é um elemento que gera um problema da economia russa, né? Que esse problema é que você tem o Estado cuidando de toda a produção de bens de produção, né? De máquinas e tudo mais. Também tem de bens de consumo, tal, mas o bens de consumo, a produção de bens de consumo, ela é dividida com uma série de pequenos proprietários, né? Como eu disse, o programa inicial, o Lenin e Setch defendia a politização geral de toda a produção, tal, né? Mas depois da Revolução, ele foi mudando essa ideia, a partir de 14, mudando essa ideia de principalmente politizar apenas alguns setores, né? Então, da economia ou da agrícola, né? Então, mesmo expropriando toda a nobreza, tal, ainda assim dividir em pequenas propriedades. A Rosa Luxemburgo, inclusive, no livro que ela escreve sobre a Revolução Russa, o livro tem muitos problemas, e ela mesma falou que não queria que publicasse o livro, aí depois o Paul Levy acabou publicando depois que ela morreu, numa outra luta interna e tal, né? Mas ela mesma ela é contra a divisão parcelar das propriedades. Ela fala que isso ia matar a Revolução Russa. Ela estava errada. Mas não tem esses 2 sistemas, né? E aí, como é que isso se mescla? Eu queria ter falado um pouco mais sobre o duplo Braginski, mas eu acho que se eu começar, talvez se estenda demais. Então, eu vou tentar falar dentro do próprio texto.
E aí o texto começa aqui com essa discussão do decreto 1042. Esse decreto 1042 é um decreto sobre a questão das locomotivas, dos trens e tal, né? E ele foi assinado pelo Trotsky. O Trotsky teve aquela coisa, né, de quando teve a Guerra Civil também, primeiro que o sistema de transporte, acho que mais ágil, mais importante da Rússia, era o locomotivo, eram os trens, né, tal. E foi durante muito tempo. E, inclusive, se eu não me engano, a maior malha ferroviária que existe, acho que é da Rússia, a viagem mais longa, né, que tem sobre trem é na Rússia. E aí, nessa época, por exemplo, da Guerra Civil, o Deutsch narra um pouco esse processo, num dos livros deles, acho que no livro 2, talvez, que o Lenin, por exemplo, quando teve a Guerra Civil, né, ele estava muito todo cercado, Moscou e tudo mais, o Lenin, inclusive, chegou a propor de esvaziar a cidade, né, e deixar, tipo, como aplicar a tática da terra arrasada. Acabou que o Trotsky foi contra. E um dos métodos que o Trotsky criou foi aquele do trem de guerra, que ia o trem rodando pelas linhas e defendendo várias frentes, vários lugares, né? Que é muito difícil você mover as tropas de um lugar para o outro. E nisso ele acabou se envolvendo, acho, nessa questão da manutenção das máquinas, dos trens. Eu não sei como é que foi que, ao certo, que ele caiu nesse negócio de assinar esse decreto especificamente. Mas ele assinou esse decreto da manutenção dos trens, né? E aí tinha uma meta de quando do que se consertar, os resultados que tinha que ter, das linhas e tudo mais, né? Porque o trem continuava sendo muito importante, porque a produção era escoada para fora, era exportada, né? A gente falou isso em outro momento, que a Rússia era um grande exportador de trigos, né? De grãos, né? No geral, para a Inglaterra, para a França. Então, a malha ferroviária era muito importante. E a Guerra Civil acabou com isso. Acabou não, avariou muito. Tanto por bombardeio, tanto por ataque, sabotagem, uma série de coisas, né? Então era necessário reconstruir isso isso ainda no final da Guerra Civil, né, em 1920. E aí, então, isso estabeleceu algumas metas, né? E aí o Trotsky fala aqui, tem uma tabelinha, né, que mostra que no primeiro ano os resultados foram muito acima da média. O plano era para 5 anos, aí depois se instituiu que, pelo sucesso do primeiro ano, se instituiu que podia até diminuir para 3 anos e meio o plano e tal, né? Mas em 21 começou a ter decréscimo dos resultados desse plano, né? E com esses decréscimos, acabou, por duas coisas, falta de material e falta de insumo, acabou estagnando essa produção, né? Então, e aí parece que a crítica usou esse aspecto do Trotsky para dizer que não era imprescindível o planejamento econômico, né? Que você podia se focar em alguns setores apenas, né? Da economia, que você precisava alavancar e tudo mais, e fala o setor de eletrificação e tal, e os outros ir deixando como rolasse, entendeu? Porque planejou o caso dos trens e deu errado, na verdade. Então, empreendeu todo um esforço para fazer o planejamento, que isso é curioso porque a gente conhece a União Soviética como o país do planejamento econômico, né? Mas isso não estava tão consolidado desse início, né? E aí, então, a oposição começou a usar esse decreto para atacar ele. Ele fala aqui, inclusive, aqui, que as pessoas leram mal o decreto, e leram mal a situação, e não se preocuparem realmente e atrás de saber o que significava mesmo o decreto, quais tinham sido os seus impactos, né? Inclusive, ele separa aqui os trechos do Lenin, né, tal, reivindicando o processo. Aí na página... E ele fala de algumas das vantagens desse plano, inclusive, né? Aí na página 70 ele fala: o decreto 1042 instaurou uma unificação, introduziu na reparação os elementos da organização racional do trabalho, designando séries determinadas de locomotivas, oficinas determinadas, de modo que a reparação do material dependesse já não dos esforços dispersos da classe operária, senão de um registro mais ou menos exato das forças e dos recursos da administração de transporte. Então, além de reparar, ainda conectou mais o sistema ferroviário, né, a malha ferroviária, e ajudou na eficiência desse processo, né? Mesmo que não tenha atingido todas as metas que se pensava para os 4 anos, né? Para os 5 anos, né? E aí ele fala aqui no Právida, né, na página 71. No Právida, não está o ano, provavelmente deve ser de 20, isso aqui, ou 21, né? Esse artigo do Právida. Desse ponto de vista, Právida diz: o decreto 1042, assinado por Trotsky, representa uma mudança no nosso trabalho no setor de transportes. Então,
Eu escrevi uma citaçãozinha aqui no expliquei. Isso. Eu só queria dar um pouco uma ilustração disso, né, do que é o decreto. Aí, na página 72, ele fala: desse modo, após a experiência de alguns anos e da forçada diminuição das metas de reparação, o novo diretor, depois de Yenchanov, das ferrovias, reconhecia que o decreto 1042 tinha sido uma primeira e brilhante experiência da ampliação do planejamento econômico. Então, o Trotsky vai usar esse argumento, esse debate da locomotiva para mostrar aqui a necessidade e a importância do planejamento econômico. Então, isso combate completamente, vai usar isso para combater completamente a ideia que não se precisava de um plano geral da economia. Porque se não se tem esse plano geral da economia, o que acontece? Aquele setor que a gente estava discutindo, do setor dos pequenos proprietários, né, onde se pratica com maior voracidade a lei do valor, né, da acumulação e tal, o Provages fala isso, né, que ele diferencia a forma de acumulação e fala de uma acumulação socialista nesse texto, né? Ele fala que, por exemplo, no capitalismo teve uma acumulação primitiva também. O Marx escreve lá no capítulo 24, né, da assim chamada acumulação primitiva, do livro do Capital. Você teve uma acumulação primitiva. O que foi essa acumulação primitiva? Foi expulsar os camponeses das terras, né, que era uma força de trabalho disponível para poder trabalhar por salários. Esse é um elemento, expulsar os camponeses da terra. O outro elemento foi, com cercamentos e tudo mais, né? O outro elemento foi depois a introdução da mais-valia relativa, né? Tal, o maquinário e tudo mais. Essas duas coisas combinam no capitalismo nascente para criar uma base primitiva, uma primeira base do capitalismo, né? Isso se dá num processo em que a burguesia ela era parte do sistema feudal, né? A burguesia ela surge no interior do sistema feudal, né? Isso está bem ilustrado lá no livro do Mark Bloch, A Sociedade Feudal. Mas também no do Perry Anderson, né, o Estado Absolutista, está bem ilustrado lá. Então, a burguesia surge no século VIII, século IX, mais ou menos, vai se desenvolvendo, vai crescendo dentro do sistema feudal, né? E ela vai participando de todo o processo e vai ter uma sua acumulação longínqua a partir disso. Mas o salto é a partir da descoberta de novas terras, grandes navegações, né, e tal. Esse processo marca os cercamentos. E só se fecha quando você tem essa produção, o início da produção industrial do século XVIII, né, a base da burguesia. Então, um longo processo. E ainda assim, é dentro do próprio feudalismo, né? E a Revolução Burguesa vem só depois que você tem essa base, né? Então, você vai se acumulando essa base, e a Revolução Burguesa, a primeira Revolução Burguesa, é inglesa, de 1648, 1640, né? Que você arrasta durante a década inteira, né? Tal. Depois a Revolução Americana, depois a Revolução Francesa, depois a burguesia consegue poder quando ela tem uma base enorme no comércio. Que a burguesia já tinha poder importante desde as grandes navegações, né? Financiou as grandes navegações, inclusive, né? Pelo menos ajudou a financiar. Então. Enquanto que na Rússia, numa Revolução Socialista, não. Você parte contra o sistema. A classe trabalhadora não tem acúmulo de nada, a não ser da forma de produção, mas ela não tem meios de produção, ela não tem nada, então tem que começar do zero, né? E esse começo do zero começa com a expropriação das fábricas ali, tá? Então é necessário acumular também uma base, né? Nos primeiros anos da economia russa, ela é deficitária, como a gente falou, o Trotsky falou em um momento aqui. Ela é deficitária, né? Ela produz menos do que o necessário, diminui o consumo da população, tudo mais. São os anos mais difíceis na década de 20. Tá? Então, não tinha como não se ter um plano, né? Porque você não ter um plano, fazer o quê? Uma parte da economia, eu vou colocar aqui, uma forma trustificada, né? Um trust estatal, industrial, né? Que é a indústria nacionalizada, né? E, por outro lado, né? As pequenas propriedades, pequenos camponeses, os médios camponeses e até os kulaks, né? O Carr, que é aquele historiador, ele fala que devia ter mais ou menos 8% de kulaks entre os camponeses, né? De camponeses ricos, tal. Então, se você não tem esse planejamento, o que acontece é que você deixa essa tendência mercantil da economia, que são duas vias disputando ali na questão do valor, do Estado você tem uma prática menor da lei do valor, né? Mas na economia privada você tem totalmente a produção de mais valor gigantesca, apropriada individualmente, inclusive, né? O Lula que vai lá, agencia os trabalhadores, os camponeses pobres,
produz um quanto de riqueza e acumula para ele aquele dinheiro, né? Tal. E isso vai gerando essa diferenciação ao longo da década de 20, né? Tal. Então, esses dois sistemas, né? Se você não tem um planejamento, o que você tende a fortalecer é essa economia mercantil. E essa economia mercantil, ela mina o Estado operário, ela mina as conquistas da Revolução, porque você acaba criando uma classe de pequenos comerciantes, de pequenos, a gente chama até de nova burguesia, né? Você vai criando esse germe e que vai ganhando poder político junto com a burocracia, junto com aqueles setores mais conservadores, que a gente já falou no outro momento. E aí, então, essa questão do planejamento é central. Aí, na página 74, o Trotsky defende o planejamento, né? Ele diz: somente sobre um plano geral integrado, desse modo, anual, por exemplo, que abrange as frações anuais, os planos particulares para 3 anos, que represente somente uma hipótese, pode e deve basear-se o organismo dirigente que assegura a realização do plano e a introduz as modificações necessárias no curso dessas realizações. Porque o fato de ter mudanças, né, que fala, e se mudar a conjuntura? O fato de ter mudança não quer dizer que você não pode ter o plano. Você pode ter o plano e depois reequacionar ele. Mas tem que ter um plano, mesmo que você não consiga atingir diretamente aquelas metas, né? Aí diz, sendo flexível, a direção não incorre em uma série de improvisações, na medida em que baseia numa concepção geral lógica do conjunto do processo econômico. E dessa forma tenderá, introduzindo as mudanças necessárias, a aperfeiçoar e a apreciar o plano econômico de acordo com as condições e os recursos materiais. Aí que no parágrafo de baixo ele coloca essa disputa entre a economia mercantil e a economia socializada. É engraçado, porque antes de eu começar a ler esses caras, porque eu não tinha ideia, o Trotsky não tinha ideia que tinha uma disputa de duas economias no centro do coração da União Soviética. Eu achava que isso era tudo socializado, que ele estava tudo bacana, tudo tranquilo, era só ir embora, né? E fala, inclusive, de uma pequena indústria privada, né? A gente chegou a falar isso, a forjaria, que faz martelo, que faz ferramenta, né? Uma série que faz arreio, que faz corda, né? Esse tipo de empresa, né? Que produz couro e tal. Aí no parágrafo seguinte ele diz: esse esquema geral do planejamento na economia estatal. Mas a existência do mercado complica consideravelmente a sua realização. Opa, que mercado? É o mercado privado, né? Mas a existência do mercado complica consideravelmente a sua realização. Nas regiões mais afastadas, a economia estatal se liga, ou ao menos tenta ligar-se, com uma pequena economia camponesa, privada. O instrumento direto dessa ligação é o comércio dos produtos da pequena e, em parte, da média indústria. E só muito mais tarde, de forma indireta e parcial, entra em jogo a grande indústria a serviço do Estado. Exército, transporte, indústria estatal. A economia camponesa não é regida por um planejamento, mas é condicionada pelo mercado e se desenvolve espontaneamente. Não tem planejamento na economia privada camponesa e nem na pequena indústria nos centros urbanos. Ali é livre concorrência normal, como se fosse, entendeu? E isso é um complicador, porque isso vai crescendo, né? Vai crescendo a importância, a influência e tal, né? Mesmo no estoque. E isso vira um problema de Estado, porque se a produção camponesa está sem controle, o camponês ele pode fazer o que ele quer com o grão dele, que ele produz. Pode vender porque ele quiser. Ou vender para o Estado tem que comprar grão, ele precisa do grão, dos grãos. Né? Mas aí o grande camponês, o médio grande camponês, vende se quiser, se achar que o preço está bom. Você pode vender no mercado interno ele mesmo, em pequenas proporções, medidas pequenas quantidades. Né? Aí continua. O Estado pode e deve agir sobre ela, impulsioná-la, mas ainda é absolutamente incapaz de canalizar de acordo com um plano único. Então, a planificação ela tem um problema para ser introduzida nesse lugar. Sobretudo porque a economia camponesa ela é pulverizada, né? Ela acontece em vários lugares ao mesmo tempo, é difícil reunir tudo e tal. Inclusive, tem um controle geral do que se produz de grãos e tudo mais, né? O Estado ele fomenta, ele pode fomentar, alimentar tal, essa indústria, né, tal, fornecendo empréstimo, uma série de coisas, mas ainda assim não tem como você ter um controle absoluto, né? Aí, então, o Trotsky, só com a economia avançando, e não tem como você impedir isso também. Você pode avançar aos poucos o planejamento dessa economia privada, que a ideia é essa. Não deixar eles soltos, camponeses enriquecidos, mas ir planejando cada vez mais
essa economia, né? Porque a ideia é socialismo, e socialismo é economia planejada, que o Trotsky está defendendo, né? Eu falo socialismo, mas na via trotskista, a maior parte das pessoas, pelo menos, a gente não defende que tenha tido um socialismo, né? Foi uma tentativa de transição ao socialismo que ficou no meio do caminho, né? Aí ele diz, no próximo período, continua no mesmo lugar, no próximo precisaremos ainda de muitos anos para conseguir isso, provavelmente graças, sobretudo, à eletrificação. Mas o mais importante é isso. Ó. No próximo período, que é o que nos interessa diretamente, teremos uma economia estatal dirigida de acordo com um plano determinado, que se ligará cada vez mais com o mercado camponês e, consequentemente, se adaptará a este último na medida em que se desenvolva. Então, o que se tem na economia camponesa é uma forma, e nesse mesmo dessa pequena indústria da cidade, é uma forma de auto-organização pela livre concorrência, pela pressão do mercado, entende? Isso ainda se é uma auto-organização operária, camponesa, dos camponeses do campo, dos proprietários do campo, né? Mas não, o próprio mercado acaba organizando essa galera, né? Isso só naquela questão que a gente falou, o partido tinha dificuldade de ter células camponesas, né? Sobretudo no campo. Isso. E aí vai dizer que é natural que se tenha essas imperfeições nos planos, né? Mas não significa que se deva abandonar o planejamento. Aí ele diz, lá embaixo, os erros de avaliação são inevitáveis, ainda que não seja a causa da variabilidade das colheitas, né? E também está desse problema. Esses erros referentes ao mercado se manifestarão sob a forma de carência de produtos, perturbações, crises. Entretanto, está claro que essas crises serão tanto menos agudas e prolongadas na medida em que a aplicação do plano seja mais séria em todos os setores da economia estatal. Então, isso é o oposto de deixar o mercado de grãos, ou o mercado, as pequenas propriedades, se autorregular, né? Então, porque, ou seja, o plano do Camponeses Enriquecidos, ele não pressupõe que é necessário o controle desse setor, que controlando esse setor com planejamento, ele pode se desenvolver melhor e alimentar melhor a economia russa, e melhorar o consumo da classe trabalhadora, e melhorar a distribuição, e ajudar a desenvolver mais o setor industrial, entende? Vou já partir para o encerramento aqui, porque, na verdade, ele vai reafirmando esses argumentos, né? Então, também não quero muito ficar muito repetitivo. E aí, voltam a dizer isso, ali na página 77, volta a dizer isso, que ele está subestimando a capacidade de auto-organização dos camponeses. Aí, na página 77, ele fala... Aí fala, pelo contrário, né? Somente dessa forma, que é a que ele definiu anteriormente, se chegará progressivamente a realizar essa ligação, que até o momento é somente uma palavra. Afirmar que colocar assim o problema se subestima o campesinato ou se pretende imprimir à indústria estatal um ritmo que não corresponde ao estágio da economia nacional em seu conjunto é um grande absurdo que não se torna convincente pelo fato de continuamente ser repetido. Então, volta a falar que ele estava subestimando a capacidade de auto-organização dos camponeses, de se auto-organizar, de produzir e de atender às demandas do mercado, né? Então, ele fala, não, a questão não é que eu estou subestimando os camponeses da capacidade de se auto-organizar, eles podem se auto-organizar, mas ele tem que se auto-organizar se fundindo com o socialismo, pelo menos a longo prazo, né? Se a gente deixar eles se auto-organizarem por si, e com essa intensificando a concorrência, e logo até mesmo a exploração dos pequenos camponeses pelos grandes camponeses, o que você vai ter é o fortalecimento da via mercantil, em vez de você ter fortalecimento da via de transição ao socialismo, né? Essas duas vias continuam se chocando, então. E ao longo da década de 20, década de 30, década de 40, essa concorrência vai continuar sempre. A economia privada nunca vai ser eliminada da economia russa, né? E também aí leva nessa questão da taxação também aqui. O outro elemento que ele defende que faz parte da plataforma, que é a taxação progressiva de imposto. Então, quanto mais rico for o camponês, quanto mais ele produzir, maior tem que ser o imposto. Quanto mais pobre o camponês for, quanto menos produtiva for a propriedade dele, a gente falou que o problema das terras, né, das terras mais produtivas, menos produtivas.
Quanto menos produtiva for a terra do camponês, menos imposto ele tem que pagar, ou até zerar esse imposto desse camponês, né? Senão ele vai ser obrigado, para conseguir manter a sua propriedade, a se vender essa força de trabalho no mercado privado de trabalho, né? Que é a galera que vai trabalhar nessas pequenas fábricas da cidade, ou que vai trabalhar nos clubes, elas estão vendendo a força de trabalho dela no mercado privado, entende? E eu acho que é isso. De forma geral. Beleza, Alessandro, valeu, obrigado. Vou mudar aqui a configuraçãozinha aqui das telas. Inscrições, camaradas, estou aqui, só escrever no chat ou levantar a mãozinha e falar diretamente aí. Nenhuma inscrição? Comentário geral? Opa, camaradas, se não tiver ninguém inscrito, queria fazer só um comentário. Vai lá, Tem Márcio. alguém inscrito? Então no celular fica meio difícil de abrir aqui o chat para ver. É você mesmo inscrito, Márcio, manda ver. Beleza. Bom, primeiro, parabéns aí pela síntese, Alessandra. Acho que pegou os elementos centrais aí. Tem uma coisa que eu queria comentar, eu não sei quanto que cada um aqui conhece os debates que vêm depois, né? Mais para o final dos anos 20. Mas é muito comum, assim, tanto na historiografia quanto na esquerda militante, e às vezes eu ouço isso até de trotskistas mesmo, né? Mas mais dos stalinistas, a galera dizer que quando Stalin faz ali o giro para coletivizar os campos, iniciar a industrialização acelerada, ele aplicou o programa do Trotsky, né? Muito stalinista fala isso para meio que dizer, a galera que faz críticas a esse período já da industrialização forçada e da coletivização, né? Perde de vista que o próprio Trotsky, a própria oposição defendia isso, mas como o Trotsky trabalha nesse trecho, né, que a Alessandra apresentou, e vários outros documentos vêm depois também, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que o Trotsky estava propondo era uma transição gradual para uma economia cada vez mais planificada, né? Um aumento gradual do setor estatal da economia, o setor socialista, como chamavam, muito associado também à ideia de internacionalizar a revolução, né? Porque não tinha como avançar qualitativamente nessa expansão do setor estatal isolado nacionalmente. E não simplesmente botar fuzil na mão das pessoas para ir lá expropriar os camponeses e criar toda uma lei draconiana para forçar os trabalhadores a trabalharem mais nas indústrias, né? Então, pô, é fundamental conhecer esse documento e alguns outros para a gente ter essa noção, né, de que é muito diferente o projeto que a oposição de esquerda e o Trotsky, inclusive, estava propondo de como fazer a transição, né, para a economia cada vez mais socializada e planificada, e o que foi feito realmente depois, assim, a diferença literalmente brutal, né? O Trotsky em nenhum momento propôs você fazer essa expropriação massiva dos camponeses, pelo contrário, era liderar pelo exemplo, criar fazendas coletivas que convencessem na prática o camponês da superioridade daquela forma de se organizar, de trabalhar, e na indústria também uma transição gradual, né? Cada vez mais através do planejamento, de reinvestimentos, né? Para expandir essa indústria. Isso aí acho que é uma parada bem importante, ainda mais nesse momento que a gente está vendo na esquerda crescendo essa galera stalinista, né, que está se reapropriando das velhas mentiras aí para os debates atuais. Então, pô, bem importante mesmo conhecer esse documento e entender essa diferença, né? Até porque tem toda uma galera da própria oposição que vai depois se reconciliar com Stalin, né? Isso também ajuda na confusão de que, então se a galera reconciliou é porque de fato Stalin aderiu ali ao programa da oposição, né? Mas o Trotsky e os outros que continuaram na oposição fizeram várias críticas à brutalidade, né? Chamaram de método administrativo aquelas expropriações, dizendo que isso não ia convencer ninguém, só ia piorar as condições de trabalho dos camponeses, etc. Fazer daquela forma. Então, acho que é bem importante esse trecho por causa disso também, entre outros debates, né? Valeu, Márcio. Tem ninguém inscrito? Vou fazer um comentário breve também, assim, eu acho que é interessante isso aí que o Márcio chama atenção, porque, assim, se tem alguma sintonia, né, algum diálogo, sei lá, alguma coisa a ver, essa questão de falar, mas o Trotsky já tinha proposto isso. Na realidade, eu acho que o contrário, né? Ou seja, toda aquela preocupação que o Trotsky, o Brezant tinha colocado ali no começo de 20, na necessidade brutal do investimento na indústria, né? São a burocracia que depois vai ter que reconhecer isso e investir massivamente na indústria, né? Com esses métodos, né?
horripilantes aí, né? Stakhanovismo e por aí vai, né? Eu estou pressionando vocês para ficar fazendo inscrição, porque toda vez eu vou cobrar mesmo. Tem inscrição, tem um inscrito até agora aí, ó. Por isso que eu acho que essa ideia de proposta seminária é importante entender ela, como acho que todo mundo já entendeu desde o primeiro dia, que é a introdução, é seminar, de seminal, nesse sentido mesmo, né, etimológico. É entender que é uma introdução ao debate que eu acho muito importante. E eu acho, quero estar errado, camaradas, dependendo da organização que você tiver localizado, esse debate do Trotsky, estou falando de organizações, sobretudo trotskistas, esse debate do que o Trotsky está colocando, né, no início, antes de ter formalmente uma organização, oposição de esquerda, ou seja, enquanto oposicionista, ali em 23, né, acho que é negligenciado para dedéu na formação dos militantes, né? Principalmente se essa organização já está lá com um nível de burocratização elevado, né? Porque são textos que tocam, né, exatamente no... Acho que todos os textos, né, se a gente pensar daí para frente, né, mas eu acho que ali esse é um momento importante, né, de constituição da oposição àquela política, a burocratização, a relação do partido com o Estado, a relação do partido com a classe trabalhadora e do Estado com a classe trabalhadora, aí aquela fusão toda que já fica até difícil, dependendo do momento, de separar o Estado e o partido, né? Mas, ou seja, a relação com a classe, né, distante, etc e tal. Acho que essa crítica vai só evoluindo, porque o material histórico, né, evolui nesse sentido, né? A gente pode falar isso com tranquilidade hoje. Então, acho muito, muito rico esse debate crítico que o Trotsky inicia aqui, né, nesse período de 23, 24, por aí, e vai até o 40, né? E muitas vezes esse debate é negligenciado até hoje, para a base do partido, né? Porque é um debate que, não só esse de 23, é que o nosso seminário está com esse texto de 23 e 24, né? Mas, ou seja, debater isso hoje, debater isso hoje é armar, pelo menos contribuir para a armação teórica da base da militância, né, para cumprir a tarefa brutal de, aspas, fiscalizar, ou seja, centralizar a sua própria direção. Tudo que as direções burocratizadas não querem, né, de jeito nenhum. Carlos, está inscrito? Boa noite, pessoal. Buenas. Vai nessa. Bom, em primeiro lugar, parabenizar o Alessandro pela explanação, né? Pela síntese aí do texto. Realmente, eu acho que é uma das partes. Você pegou uma das partes mais difíceis aí do debate, viu? Eu confesso que, dentro desses debates que a gente vem fazendo aí semana passada e essa semana, que são os textos do novo curso, esse debate econômico é ainda o debate que, no meu caso, eu estou mais defasado. Tá? Os textos do Preobrazensky está na minha lista de leitura, tem 4, 5 anos e eu não consegui ler ainda os Preobrazensky, né, para entender melhor esse debate econômico, tanto a proposta do Trotsky como a proposta do Preobrazensky, a nova economia, que foi traduzido por nova econômica, né, essa tradução que fizeram aí. Mas eu acho que é um tema fundamental que eu ainda quero me debruçar sobre, entender esse debate econômico melhor da década de 20, né, o famoso grande debate com o Preobrazensky, com o Bukharin, ler esses textos, né, eu conheço mais os textos só do Trotsky e dos comentadores trotskistas que não penetram a fundo sobre esse debate, né? Mas eu acho que você expôs muito bem aí qual era o plano de fundo, né, as questões fundamentais em torno disso. E realmente, como disse o Márcio, fundamental entender o que era esse debate da década de 20, quais que eram essas propostas ali da oposição, do Trotsky, do Preobrazensky, e também a proposta da direita, que estava representada aí pelo Bukharin, né? E com o que foi realizado depois, a partir de 28, a partir de 29 e na década de 30. Né? O que foi exatamente a industrialização, forçada, a socialização forçada dos campos, né?
coletivação forçada e a industrialização rápida. Né? Eu comprei recentemente um texto do Alec Nove, não sei se vocês conhecem, né? Deixa eu ver o título aqui. A Economia Soviética é o título. Pelo jeito, ele é um cara que estudou bastante a economia soviética, só que o texto dele é lá da década de 60, não é um texto muito atualizado. E a perspectiva é de eu ler esse livro aí durante essas férias, vamos ver se eu vou conseguir, né? Mas parece que ele faz um debate bem interessante, tentando pegar e traçar desde as... qual seria ali uma linha geral do que Marx falou sobre o debate econômico pós-capitalismo, Lenin, debate de 20 e o próprio stalinismo aí a partir da década de 30. Então, eu estou na expectativa de conseguir fazer essas leituras para entender melhor os meandros de todo esse debate, que realmente eu acho fundamental, né? Junto com o debate econômico, o debate em torno da economia, da planificação, dessa necessidade que o Trotsky reafirmava sempre, de que é preciso dar ênfase à planificação para reorganizar a indústria, fazer essa indústria avançar, impedir a crise das tesouras e desenvolver também a classe operária. Né? O fundamental de restabelecer a indústria, a ênfase que o Trotsky vai dar nesse restabelecimento da indústria, na planificação e no restabelecimento da indústria, é justamente para revigorar a classe operária. Como a gente já discutiu nos outros dias, né? Estava esfacelada ali no início da década de 20. Então, só esses os comentários aí, nada aprofundado sobre o debate. Valeu, Carlos. Nenhuma inscrição? Quer comentar, Alessandro? Nada demais não, mas o Rubin, o Isaac Rubin, né? A teoria marxista do valor, são esses dois, os clássicos são esses dois. O Preobrazhensky, né, que é essa nova econômica aí, esse é incontornável, não tem jeito. E o Isaac Rubin, e os dois foram perseguidos e mortos pelo stalinismo. Mas também, quando eu comecei, vou falar isso porque também tem pessoas também que às vezes têm menos, um pouco menos de percurso dentro do marxismo, né, e menos mesmo dentro desse debate. Para mim também era uma questão, quando eu tinha esses debates sobre a questão da politização e tudo mais, a socialização dos meios de produção na Rússia, sempre me foi uma discussão muito abstrata. E poucas pessoas que eu conhecia, que eu lia dessa bibliografia, mesmo os classicão que a gente leu aí e tal, né, poucas pessoas faziam essa relação do que o Marx escreveu e do que foi colocado na União Soviética, né? E eu só comecei a entrar muito ter segurança para entrar nesse debate, nesses debates econômicos, depois que eu li o livro 2 do Capital. E esse capítulo dos esquemas de reprodução. E sobre os esquemas de reprodução, também tem isso do Rodolfo aqui, mas não o livro inteiro, esse aqui tem vários textos, né? Tem o último capítulo aqui, o penúltimo capítulo, não sei se é o capítulo 23 ou 24, que ele discute os esquemas de reprodução e como esse debate aconteceu dentro da União Soviética, sabe? Tal, que também é muito interessante. O livro trata sobre... esse título é enganoso. Esse livro, na verdade, é sobre os grundrisses. Aí parece que é sobre o Capital, né? Eu fui ler achando que era sobre o Capital, aí eu tinha começado e falei, agora eu vou terminar, né? Mas esse último capítulo, o penúltimo capítulo, não lembro direito, ele trata sobre os esquemas de reprodução, que é uma coisa muito importante para pensar qual o departamento que foi socializado, entende? Que isso já está pressuposto no debate do Trotsky, quando está falando dos camponeses, está pressuposto que esse setor de bens de consumo não foi totalmente socializado, já está pressuposto. Mas quando você encaixa isso na teoria marxista, ele fala que a galera que mais leu esse livro 2 foi a galera da Rússia. Tipo, a única galera que realmente entendeu o livro 2 foram os russos, na verdade. Faz esse debate, né? Naturalmente, depois também tem um debate econômico em Cuba, né? Que também tem o Gautier e o próprio Mandel, né? Tem esse do Mandel aqui. E tem também um artigo dele, né, naquela coletânea lá também dos escritos sobre o Gautier, né? E também dá um panorama sobre isso. Tá? Foi isso.
Fernando, fica à vontade. Boa noite, né, gente? É porque também eu não queria e espero não estar fugindo muito do assunto, né? Mas todo esse debate tem a ver com aquilo que a gente sempre tem falado e que parece que as pessoas ficam falando assim: ah, mas vocês só sabem falar disso, que é a questão da crise de direção, né? Porque quando a gente faz um debate sobre as transformações econômicas que elas ocorrem num país A ou B, a gente nunca pode perder a perspectiva internacional, né? Porque por mais que a gente faça, por mais que se avance no sentido da organização econômica, a gente não vai chegar e também seria romper vou falar, com a tradição marxista, né? Porque se a gente achar que a gente cumprir determinada tarefa econômica, a gente conseguiu chegar no nosso objetivo. Porque não como uma desculpa, evidentemente, mas sem a gente estar de fato fazendo a transformação no mundo inteiro, e aí essa tarefa não é uma tarefa qualquer, né? A gente fica numa discussão sobre uma série de coisas que a gente pode tomar como medidas econômicas de A ou de B ou de governo A e B e C, para a gente deixar bem claro que tudo isso que é feito ainda é pouco, né? Então é complicado, né? Então a gente tem que aprofundar esse debate, discutir mais as coisas, e para isso é que serve a gente fazer essa discussão aqui, né? Porque a gente não pode nunca achar, e aí o reformismo, né? O stalinismo, eles acham, a perspectiva deles é muito rasa, muito limitada. A gente está vendo esse debate que acontece hoje, né? As pessoas apenas falam que nós vamos voltar a ser felizes, nós vamos voltar a comer picanha. Como essa coisa rebaixada é colocada como uma política do possível, né? Eu não sei se eu estou tangenciando muito, saindo muito, mas é porque a gente nunca pode perder, resumindo, a gente nunca pode perder qualquer discussão que seja essa, de medidas econômicas ou qualquer coisa nesse sentido, sem perder a perspectiva mundial. E que essa perspectiva nunca pode ser colocada como uma desculpa, mas a gente não dá certo assim porque precisa de revolução em outros lugares. Não é uma desculpa, é uma perspectiva necessária e urgente. E por isso reflete nessa coisa que a gente chama, né, de crise de direção. Era só isso por enquanto. Valeu, Fernando. Não tem ninguém inscrito, mas eu acho que não tem nada de desviar, não, Fernando. Eu acho que é isso aí mesmo. Esse debate aqui, essas apresentações que a gente tem feito aí desde segunda-feira passada, é para ajudar a pensar o agora, né? A questão de se organizar agora, né? O que fazer, né? Vou abrir a câmera aqui para ver. Minha conexão está um pouquinho ruim, daí às vezes eu fecho ela para ver se estabiliza. Bom, não tem ninguém inscrito. Fernando levantou a mão aí, Fernando? Ou não abaixou? É porque eu estou no telefone, eu estou apanhando aqui até. Não, tranquilo. Eu prefiro o notebook, mas eu não sei como é que abaixa essa mão no telefone. Não, fica tranquilo. Peraí. Eu pensei que você tinha pedido outra inscrição, tá tranquilo. Não.
Bom, é isso, né? Bom, em relação ao que o Carlos falou, né? Esse capítulo 7 ele é mais extenso, né? Eu queria fazer só uma observação em relação ao diálogo do Trotsky com Marx. Às vezes é explícito, né? Às vezes ele cita mesmo Marx, mas nem sempre. E, mas eu acho que é recorrente, não só nesse texto, se a gente pensar a Revolução Traída, né? Eu acho que isso é mais maduro ainda, né? Não é mais maduro, mas acho que comparece mais ainda. O diálogo direto com Marx em relação à perspectiva de método. Eu acho muito interessante, né? Método, já falei aqui uma vez, né, num dia atrás aí, no sentido de formas de analisar e caracterizar a realidade, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Quando ele fala do decreto 1042, né? Ou seja, ele vai sendo, é um plano, né? É um planejamento, né? E nesse decorrer, é um decorrer histórico, né? Então, vai ter mudança. As metas poderiam não ser atingidas, ou atingiu, ou se atingiu, ou seja, tem que refazer, faz parte refazer, fazer a releitura, sei lá, ou seja, a reavaliação é uma característica extremamente importante, né? Que eu reputo aqui ser um diálogo direto com o Marx em relação à perspectiva de método mesmo, né? De analisar o percurso, né? O caminho, né? Ou seja, é no caminho que consegue fazer uma avaliação, né? Se está bom, se está ruim, enfim, balanço, né? Ou seja, uma análise de caracterização da realidade e permanente balanço, né? Das medidas tomadas, seja em relação à organização do exército, em relação às ferrovias, transporte, economia no sentido geral, né? Acho que esse é muito rico. E outros momentos também do texto, né? Pegando esse aspecto que o Alessandro apresentou para nós hoje aqui, né? Acho que é muito rico isso, né? E a relação, quando eu falo método, né? É muito interessante, né? Porque quando a gente lê os textos dos militantes, dos revolucionários, né? É muito rico, porque não tem uma referência pedante, né? É aquela coisa pedante que a gente encontra, inclusive até militantes também, mas eu estou falando de Trotsky, né? Ou seja, uma referência à perspectiva de como compreender o processo histórico, né? Então acho que isso é muito rico, é uma lição importante, mega atual para nós hoje, né? Bom, é isso. Não temos nenhuma inscrição. A gente tem uma proposta de fazer um balanço possível, né? E é o texto mais longo, né? O capítulo mais longo, né? Eu vou parar de falar aqui, eu vou me tirar essa obrigação de falar quando fica silêncio. Eu tenho que superar isso, né? É o silêncio iniciando a vela aí. Mas é o seguinte, o texto, eu não sei se estou louco, me corrijam aí, camaradas, mas o texto que o Alessandro apresentou aqui é o mais extenso, né? Mas, para além do quantitativo, né, é muito rico, né? Porque, assim, a necessidade de dar exemplos históricos, né? Ou seja, e não é só um formalismo, né? É uma fundamentação, né? Ou seja, a partir do presente, você busca uma fundamentação histórica, né? Eu acho muito rico isso, né? E eu quis começar com essa coisa da lei do valor, porque essa coisa, né? A forma, às vezes, como alguns marxistas estudam, parece que separa a análise do Marx, a produção teórica, a riqueza que o Marx deixou, separa do processo da União Soviética. Aí tem os marxicólogos, né? Que só estudam o Marx e não querem fazer relação com a União Soviética, com o processo concreto de qualificação, né? Socialização de bioexpulsão, entende? Que fica mais aquele exercício mais abstrato, né? E é difícil fazer essa transposição, né? Tal. Mas que é muito importante, né? Por isso que isso reforça o valor da teoria marxista, que não é só um sistema abstrato de Exato. abstração da realidade, né? É uma análise concreta das relações concretas. E ele deixou isso que o Jean falou, né? Tem um método que você pode usar para analisar o negócio. Então, é muito interessante isso. Né? E me faz pensar também um problemaço gigante que a gente se deparava, acho que desde o final do século XIX até hoje, que é o pessoal muitas vezes se apropriar de algumas categorias do pensamento do Marx ou do Trotsky e querer, no caso do Marx principalmente, né, e querer mecanicamente aplicar, né, ou seja, eu vou entender, eu posso pensar na academia, com mestrado, TCC, mas estou falando de movimento social, de partido político mesmo. Vou pegar um conjunto de categorias, né, me apropria até do significado formal, dicionarial, que como ponto de partida eu acho que é fundamental, importante, mas é totalmente suficiente, a gente sabe, né? Eu me aproprio desse conjunto categorial e aí como se for, é uma praxis utilitarista, né? É anti-Marx, não é que é pré-Marx, é um troço anti-Marx isso, né? Ou seja, e aí, de um jeito utilitarista, uma praxis utilitarista, eu munido aí de meia dúzia de categorias importantes, fundamentais, e que consiga supostamente fazer até o debate a partir dessas meia dúzias
de categorias, eu tenho pressuposto, eu coloco o pressuposto de que é possível entender a realidade dessa forma mecânica, com essas categorias prontas, né, e acabadas, e é muito mais complexo, né, muitas vezes, né? E isso a gente vê nas polêmicas. Pelo menos eu estou falando do círculo social que eu tive acesso, né? Isso é relativo pra caramba, então é uma parte, mas é uma parte, não é fantasia, é parte real, é realidade, né? A gente via isso muito nos debates, né? Sei lá, lugares que, por exemplo, eu sei que eu transitei com alguém aqui, várias pessoas estão aqui no seminário, né? Seja partidos, seja lá em Marília, Alessandro, nas assembleias, assim, você vê que na hora do vamos ver, né? Na hora de fazer uma leitura da realidade, se apresenta até um conjunto categorial, né? Bacana, tal, mas é extremamente formal, né? E o pior, muitas vezes, ossificado, né? Eu até falei brincando, acho que foi aqui ontem, né? O fóssil não está, ele está em movimento também, a gente não vê, né? O movimento, mas assim, ele é fossificado, um conjunto categorial, uma concepção de história, de leitura da realidade, né? Chamando isso de método, muito geralmente, genericamente, fossificado, né? Ou seja, eu lembro uma vez uma polêmica na universidade, uma assembleia, né, que deliberou a greve. Antes de deliberar a greve, na realidade, você estava lá, Alessandro. O pessoal estava desesperado, um debate gigantesco em relação a universalizar o voto ou ainda a paridade, né? E sim, um debate, mas a ideia era assim: nós tivemos um posicionamento X, né, anterior a esse momento sei lá, em 2012, sei lá, suponhamos, né? Agora em 2013 a gente vai ter outro posicionamento, mas qual que é o problema, né? A realidade fotografou, né? Você foi fotografada, etc. É horrível isso, né? Eu sei que isso é muito basilar o que eu estou falando, mas acho que é um problema recorrente, basilar e recorrente, né, na esquerda, né? Esquerda, bem generosamente mesmo assim, esquerda. E os militantes, pensando em partidos também, né? Ou seja, essa educação que se dá em muitas organizações, eu estou falando de várias que consigo acessar, que se reivindica socialista, pelo menos, é muito baseado na cartilha. Eu sei que tem a materialidade, a correria, a relação material, né? É difícil realmente eu falar assim, ó, vamos, como o Alessandro falou aqui, olha que lindo que seria, né? Ó, vamos todo mundo ler o tomo 2, né? A gente não tem tempo de ler nem o 1, né? Então, mas assim, considerando que isso é uma realidade, né? Entretanto, para uma vanguarda que quer entender e dirigir o proletariado, não é opcional, vai ter que arrumar tempo para poder entender todo esse rolê, como é que é a produção, como é que é a distribuição, como se dá esse rolê todo, né? E fica muito difícil, porque, por exemplo, quando a gente vai falar de formação política, né, em muitos espaços, tem as determinações do mundo material que a gente vive, já considero elas, mas mesmo assim, considerando que dificulta, etc e tal, há o abaixar da régua, sabe, a vareta, o sarrafo, se baixa o sarrafo, é nivelado lá embaixo, né? Ou seja, assim, e aí fica uma formação extremamente defeituosa, né, no sentido de ser frágil, fraca, né, ou débil mesmo, né? Ou seja, isso atende a quem, né? A um personagem central, acho que da discussão do texto aqui, né? A própria burocracia, né? Isso é uma política da burocracia, não é uma coisa acidental, né? Enfim. E quando é naturalizado, né? Acaba, enfim, quando tem esses problemas teóricos, na hora do debate, não dá conta de fazer a polêmica, etc. E tal, falar, mas é preciso estudar melhor, né? E tal, tal, tal. Não foi bem naquela situação de intervenção, etc. E tal, né? Ou seja, seria uma coisa acidental. Mas não é acidental, né? A burocracia é uma política da burocracia, dá essa fragmentação, dá uma formação, mas uma formação fragmentada. A gente sabe, historicamente, pelo menos no mínimo, do século XVII para cá, quem propôs, 18, perdão, 18 para cá, quem propõe esse tipo de educação, né? A burguesia. Eu não sei se é maldade da minha parte, eu sou muito aberto aqui, eu estou com muita vontade com todo mundo que está aqui, né? Então eu falo exatamente o que eu penso, não fico centrando porra nenhuma. Então, assim, o que eu vejo? Né? Uma fragilidade muito grande. Estou falando a partir de mim, talvez seja só um demônio da minha parte. Estou exteriorizando os meus demônios. Né? Falava um historiador lá do Rio de Janeiro, Márcio, o Ronaldo Vanfas falava isso. Né? A exteriorização de demônios. Talvez eu esteja exteriorizando só os meus demônios aqui. Mas, assim, a formação sobre a história da Revolução Russa é fraquíssima. É fraquíssima. Nos círculos sociais que eu transitei e transito. É fraquíssima. Pode ser só um problema do meu trânsito, ou um problema meu nesse transitar, mas, assim, é uma debilidade gigantesca. Agora, veja só. A gente quer fazer uma revolução mundial. Eu estou imaginando que todo mundo está aqui no seminário não está aqui por diletantismo, ou para fazer mestrado, ou para, sei lá, qualquer outra coisa aí. Mas para poder organizar a classe trabalhadora e fazer a Revolução Mundial. A gente não sabe nem como é que foi. A gente, entre aspas, é claro, né? A Revolução Russa. Né? Ou seja, é um problema seríssimo, né?
entre muitos aí, né? Desculpa aí, ficou meio desabafo, né? Mas é que mas é uma realidade que me parece uma materialidade concreta esse troço todo. Fernando? Não, só para aproveitar esse desabafo seu. Mas é porque a gente estava conversando outro dia isso. E aqui, talvez, a maioria das pessoas aqui estejam até receio, né? No início ali, eu quero dizer o seguinte, é essa porcaria, é esse lixo que é a escola. Assim, eu não estou dizendo que a gente tem que ir para aí depois sair falando tudo para as pessoas. Onde eu estou querendo chegar é o seguinte, você pega um livro aí, talvez todos aqui têm esse conhecimento, e já tem passado por isso. Você pega um livro de história, esses aí que são. Então aí, que não sabe ler, que estuda na escola. Que porcaria que é aquilo. As coisas picotadas, pensadas da realidade. E eu vou mais. Eu não fiz esse curso, eu não fiz história, talvez a Maia, talvez tem gente que não fez história. Não é possível você ter. Se você não tomar iniciativa, se você não estiver fazendo debate, não é possível ali dentro. É o que se fala, né, da academia, você tomar conhecimento de alguma coisa. E a gente sofre essa influência, né? O cara estuda a Revolução Russa, assim, o livro tem lá uma fotinha do Lenin, uma foto do Trotsky, uma foto do Estado. Quando tem foto do Trotsky, né? Às vezes tem, porque coloca como aquele debate uma coisa de luta de duas personalidades que queriam dirigir a antiga União Soviética. E vai crescendo isso. Essa coisa vai crescendo dentro das pessoas, na escola e tal, e chega do lado de fora completamente deturpado. É deturpado. Eu estou assim, desabafando, né? Mas assim, eu estou tão desapontado com esse negócio de escola, que é uma porcaria. E o pessoal que briga comigo, que às vezes meu neto fala assim, eu não quero ir para a escola não. Eu não vai não, falta aí ficar aí. Que é melhor você ficar aqui, porque melhor a gente conversar, pegar um livro e ficar lendo aqui e ver, porque na escola você vai desaprender. Então, e a gente precisa realmente conhecer as coisas. Deixa eu fechar isso. Não é que a gente tem que conhecer e, a partir daí, a gente vai vomitar em cima das pessoas. Né? Mas a gente precisa realmente conhecer o que aconteceu para a gente poder fazer esse debate, né? Para poder explicar para as pessoas. Enfim, eu acho que para isso é que a gente está aqui. Mesmo que seja nessa forma. Essa forma, eu estava pensando nisso hoje, ela tem 2 pontos, né? É ruim que a gente não está aqui em contato um com o outro, mas é bom, né? Eu estou aqui em Minas Gerais, em São Paulo, outro mais longe, outro em Brasília, outro não sei onde, o Márcio está lá no Rio, outro... Então, assim, é uma coisa que tem essas vantagens, né? Mas, enfim, o questionamento do que a gente tem, e aí nisso, para fechar, a burguesia soube muito bem fazer isso, né? Dentro da escola, a gente escuta todo dia e a gente se pega falando isso. Porque a pessoa só fala assim comigo, não, você é pessimista, você tem a fala assim, você tem que estudar para ser alguém. Por não, deixa eu uma coisa, se você estudar, se você não estudar, você não vai ser ninguém nesse sistema de qualquer jeito. De qualquer jeito você está fudido. Então, tem essa forte influência de que a escola forma alguém, a universidade forma alguém, tem que ter universidade, tem que você frequentar a escola. Não sei se era bem isso, mas eu acabei também fazendo uma reflexão sobre isso. Acho que é importante a gente ficar à vontade, camaradas. Né? Mas são desafios aí, né?
quando eu sou professor de história, né? E antes de primeiro eu virei professor de, primeiro eu era operário, para depois virar professor de história e depois virar um professor que buscava ser militante, né? Quando eu olho para o início, né? Quantas aulas de Revolução Russa a gente já não deu na vida, né? Quem é professor de história aí, um monte, né? É, é um, é um caco aquilo, né? Não é nem um fragmento, sei lá, enfim, a palavra. É muito pobre, né? É muito pobre. E uma coisa que o Alessandro colocou na apresentação dele aqui, que eu acho importante, né? É essa ideia da disputa, né? Ou seja, normalmente vem, e eu estou falando da escola, a gente tem, né? É duro ter que ficar falando óbvio, a gente tem que falar mesmo, porque assim, ó, a gente não pode esquecer o caráter, talvez não entre nós aqui, né? Mas no sentido geral, se esquece o caráter do Estado, né? Aí se cria uma miríade de idealismos em relação à escola, assim, uma mais mirabolante que a outra. E algumas delas se pressupõem revolucionários, etc. Fazer revolução, superar a sociedade, não fala sociedade de classe normalmente, fala superar essa sociedade e construir uma outra que não seja essa, sei lá, não tem medo de falar socialista, tem medo de falar qualquer outra coisa, comunista, mas ideias bem intencionadas, mas mirabolante, num fragmento, num caco gigantesco. Mas não é só a escola não, né? Como instituição, né? Parte do Estado, etc e tal, com toda a sua historicidade. Mas dentro da própria esquerda, mais uma vez genericamente esquerda, né? Essa ideia do fragmento e da harmonização, né? Até o romantismo, o alemão tem mais contradição do que essa leitura, né? Esse tipo de idealismo, ou seja, a Revolução Russa foram lá, tomaram o poder, etc e tal, né? Os soviéticos começaram a controlar a Rússia, etc, mas nem entra no papo de briga pela Constituição, de como seguir, como construir uma perspectiva econômica, é tudo harmonizado, né? Como se fosse assim, meus queridos pôneis, o paraíso, o arco-íris, né? E, enfim, ninguém trabalhava, etc. Ou seja, houve uma disputa gigantesca. O Alessandro tocou rapidamente, mas tocou aí, deu ênfase na fala dele sobre essa questão da disputa gigantesca que existia, né? E nos outros dias também foi falado, né, em relação à perspectiva de que os camponeses se enriqueçam, né? Ou seja, não, vamos planificar, não, vamos controlar as coisas, vamos deixar a propriedade coletiva sob controle do Estado, mas também vamos deixar aí, ao mesmo tempo, que eu acho que tem a ver com a ideia de enriquecimento também, né? A propriedade, o livre comércio. Isso é muito importante. Lá na Revolução Traída, o Trotsky fala, olha, de socialismo só tem um nome, né? Um Estado operário sem operário, né? Uma coisa que 36 isso, né? Depois disso aqui. Ou seja, uma coisa que degenerou pra caramba, né? Ou seja, você tem as leis do mercado, né? Ou seja, elas não vão se tornar especiais só porque está na União Soviética, né? Ou na Rússia ali no início, né? Continua sendo as leis da produção e reprodução de valor, né? E isso é muito importante. O pressupõe aí, eu acho que então, né, várias tendências para poder entender o que está acontecendo ali. É algo novo que está sendo criado ali, né? Marx não escreveu sobre isso aí, né? O debate máximo que eu consegui acessar de Marx, né, é aquele debate com uma vanguarda, né, da esquerda na Rússia, né? Aquela carta das Azulich para as Azulich, né? Como o Alessandro lembrou, pequenininha, mas que deu uns esboços interessantíssimos para poder chegar naquela síntese toda lá. Enfim, tem muito, acho que muito de harmonização, uma coisa que não tem nada desarmônico. E observa como isso está longe de qualquer tradição marxista um pouquinho rigorosa, né? Fica longe disso, né? Ou seja, harmonização, a vida é crise, é contradição permanente, né? O que seria diferente com a direção do Partido Bolchevique pós 17, né? Não tem nenhum manto sagrado, né? Enfim. E aí por isso que eu acho que esses espaços que a gente pode criar aqui, nos lugares que a gente milita, estuda, trabalha, né? Por mais que eles esses espaços possam ser iniciais, muito germinais ainda, é muito rico, né? Para trazer essa pluralidade de apropriação que os camaradas têm sobre objetos, o assunto X, no caso aqui, né? Trotsky, no início dos anos 20, né? Falar um pouquinho aqui. Vontade, Juan. Então, mais um aspecto de balanço aí desses nossos encontros, né? Primeiro, acho que todo mundo aí está de parabéns aí por se manter firme aqui na leitura, no debate que a gente está fazendo. Eu digo isso porque a maior parte aqui é militante de algum lugar, né? Ou já foi.
E a gente que é militante, a gente percebe que muitas vezes a gente fica numa bolha, né? Essa bolha partido, né? A gente não rompe essa bolha, né? Às vezes a gente chega a romper um pouquinho essa bolha, mas não para caminhar, para ganhar consciência revolucionária, né? Senão que você acaba meio que cedendo, né? Essa luta revolucionária para entrar a dialogar, a conversar com outros setores políticos, né? Ligados ao reformismo, né? E eu acho que esse espaço aqui, ele permitiu romper isso, né? A gente criou um grupo mesmo que é pequeno, mas que tem gente que acredita na revolução, né? Que faz um olhar crítico aos partidos existentes, às organizações existentes. Eu acho isso muito valoroso. Às vezes eu vejo gente no meu partido ali, sei lá, falando para agrupamento mais pequeno, que, sei lá, é uma seita, ou um grupelho pequeno, sei lá, essas coisas, né? Aí se olha um pouco para cima, sei lá, como será que o PT olha para os partidos nanicos? É a mesma coisa. E a gente acaba meio que reproduzindo isso. E eu acho negativo, principalmente para o confronto de ideias, né? Eu acho o principal, né? E a gente ir para o texto do Trotsky é fundamental, porque arma cada um de nós nos lugares que a gente está inserido, né? Então, na minha visão, a gente poderia continuar com um grupo de estudo, né? Talvez continuar com o Trotsky, um texto, sei lá, vocês que estudam mais, né? Se tem alguma coletânea de textos seguidos, e cronologicamente, né? Pegar aí texto do 24, 25 do Trotsky, e a gente voltar a fazer isso no próximo semestre, né? Fazer uma divulgação mais compacta, né? Todo mundo aqui estar divulgando esses cursos, a gente trazer mais gente, né? É isso. Valeu, Juan. Jomar, fica à vontade, camarada. Boa noite, camaradas. Estou aqui acompanhando a exposição. Parabéns aí, Alexandre. Dizer que eu acessei o grupo a partir da Gisele, né? Eu estou me aproximando no debate com os camaradas da arte e eu não venho de uma tradição trotskista, né? Fui organizado há bastante tempo, mas a minha tradição não é trotskista. Então, acesso a muitos textos do Trotsky eu tenho tido nos últimos 4 anos. Então, me sinto no beabá do debate. Embora com outros temários eu me sinto mais à vontade, mas especificamente com o debate com o trotskismo, para mim, é novidade. E só por aí já sinto uma grande importância de estar participando desse grupo, né? Enfim, ainda que a gente fique na condição de ouvinte, mas não é de objeto, né? É como sujeito, né? Que tenta compreender, tenta processar, às vezes faz a intervenção, às vezes fica calado, mas está processando. Eu mesmo, diante do próprio texto, que é um texto um pouco mais abstrato, toda a relação que eu fiz foi o debate sobre programa, né? Para mim, crucial perceber, e aí entra isso já, da questão do método, né? Você aplicar um método de um planejamento dentro de uma sociedade com o capitalismo atrasado e apontar para uma socialização é um esforço do caralho, do ponto de vista da elaboração, né, para pensar um planejamento. Então, os camaradas naquele momento viviam uma contradição fodida, que era planejar dentro da condição de escassez, praticamente, ou uma condição pré-escassez, né?
diferente do nosso estágio atual. Pensar num programa e fazer o planejamento numa condição, um estágio hoje de mundialização do capital, todo o avanço que está dado, torna-se algo muito mais fácil, palatável, concreto, e em condições de superação. Né? Mas, enfim, eu acho que voltar a esses camaradas, a esse debate, eu também estou estudando a Revolução Russa, é fundamental. Fundamental justamente colocando em perspectiva a questão da elaboração de programa, né? Pensando nessa situação toda que o próprio Alexandre traz, né? Sobre a questão do valor, das sociedades mercantis. Eu lembro do Mandel colocar que dentro de uma sociedade socialista você vai ter ainda relações mercantis. É um debate importante, né? E até você tem uma certa razão quando você pensa no início do processo, mas não enquanto uma coisa mais perene, né? Você pensar em existência de relações mercantis no socialismo, a não ser no sentido da sua negação, né? Enfim, então, do ponto de vista do balanço, eu quero dizer que eu estou muito à vontade, mesmo quando eu estou calado, né? Porque eu estou aprendendo, os camaradas têm um background aí, né? Um esforço já acumulado, né? De estudo. Então é isso, camarada. Se for pensar em continuar, estou dentro. E ainda que calado, estamos como sujeitos. Tá bom? Forte abraço a vocês. Vamos aí. Valeu, Gilmar. A gente está entrando praticamente no momento do balanço, né? Então, eu só ia perguntar se o Alessandro, você quer fazer alguma amarração, alguma coisa assim final em relação à exposição? Tá tranquilo? Não, estou satisfeito. Acho que foi ótimo. Só quero agradecer só. Beleza. Ó, eu estou anotando aqui, né? Tem 3 propostas aqui, né? Mas antes de falar, assim, eu estou anotando aqui, conforme o pessoal, o Rui colocou, fez uma proposição, o Juan fez uma, eu tenho uma para fazer, né? Mas a título de balanço ainda, meu balanço é positivo, camaradas. Por quê? Né, assim, o ponto inicial, o ponto de partida, para eu chamar vocês, para a gente se reunir, né, para discutir esse texto, foi um estudo privado, particular. Eu ajudo a construir o comitê de enlace, né? Eu sou do Comitê Intercidades, que é um grupo dentro do comitê de enlace. E, como militante, minha preocupação de retomar Trotsky, de aprender, né, ler textos que já tinha lido lá atrás, outros que nunca li, né? Então, eu estou nesse movimento também, viu, Gilmar? A gente está caminhando juntos aí. Era uma ideia privada, eu estava lendo, eu estava terminando de ler o último capítulo, reler, né, esse texto, né, do Novo Rumo. Eu falei assim, poxa vida, mas isso aqui é muito rico, né? Então, por que não socializar isso e chamar um pessoal? Vai que tem algum louco lá que aceita e participa e vem, né? Aí vocês vieram, né? Então, assim, eu fico muito feliz, porque, assim, saiu de uma preocupação particular, não é bem particular, né? Já coloquei minha filiação aqui, mas a princípio de uma coisa particular, ganhou um corpo diferente, né? Eu acho que isso já é um aspecto que coloco aqui no balanço de forma muito positiva, né? Porque a gente pode, como muitos aqui já fizeram ou estão fazendo, estudar de forma individual, que eu acho que tem esse momento mesmo que é solitário, caramba 4, etc e tal. Agora, quando a gente dá um avanço na forma de organizar os estudos, em forma coletiva, e como o Fernando falou também, amarrando com essas mídias digitais, que o Capital fez, não foi para isso aqui, né, é claro, né, eu acho que a gente pode enriquecer, né, muito rico, né, esse debate desde a segunda passada até agora, né, coisas foram apontadas aqui que na minha leitura passou reto também, né, enfim, eu acho que isso é muito interessante. O camarada apresenta o capítulo X, daí você tem que fazer escolhas, é lógico, né, e aí outro camarada complementa, ó, isso aqui, eu lembro o primeiro dia, né, o Carlos complementou várias coisas importantes que eu deixei passar do texto, saca? Então é muito mais rico, né? Acho que todo mundo já tem a conta para sacar essa riqueza. Então meu balanço só por esse aspecto já seria positivo, mas eu acho que vai além dessa passagem do particular do individual, né, para algo mais particular, no caso aqui mais coletivo. Mas está no sentido da gente chamar para nossa formação, mesmo quem já manja, tem muitos aqui que já manjam desse texto aqui de olho fechado, né? Mas, ou seja, se colocar em conjunto, em coletivo, né, para poder fazer essa discussão. Acho que para a nossa formação, para a nossa armação teórica, contribui muito, né? Contribui muito, né? Cada um no seu tempo aqui, sua subjetividade, né, de se apropriar.
isso tem que ser respeitado, não adianta querer dar salto brutal nesse sentido, em relação à psique de cada um, eu quero dizer, né? Não adianta dar salto, né? Então, eu acho que é muito rico isso aqui. Agora, a gente poderia continuar? Eu acho que poderia continuar. Tem várias coisas aqui, ó. Ô, Márcio, eu vou falar uma coisa aqui que você não encaminhou, né? Mas eu acho que vai ajudar no meu encaminhamento aqui. O Juan falou da gente continuar, né? O Rui tem acordo de continuar e propôs que a gente continuasse, por exemplo, com o que fazer do Lenin, né? E eu tenho uma terceira proposta, né? Que seria se integrar nos grupos de estudos que já existem. O Márcio fez referência aqui, fez um convite, né? Me corrija aí, Márcio. Um grupo de estudo da história da Revolução Russa. Estão lendo o texto do Trotsky. É isso, né, Márcio? Riquíssimo, né? Se o Márcio convidou, eu não estou louco, né? Ou seja, é aberto. Então, assim, talvez se integrar nisso que já existe também seja um caminho interessante. Tem um grupo de estudo que eu sei que a Nathalie está aqui, o Fernando está aqui, o Alberto está aqui, se tiver mais alguém aí, me perdoa que eu não estou vendo aqui, que é um grupo de estudo que terminou agora de estudar a Revolução Traída e vai começar a estudar o programa de transição, né? Então, assim, são grupos que existem já, citando só esses dois aqui, né? E minha proposta é que talvez quem tiver interesse se integrar nesses grupos, né? Fortalecer, enfim, é isso, né? Mas vamos rodando aí para quem quiser falar, fazer um pequeno balancinho, dar sua leitura, né? E propor também, como o Juan e o Rui colocou. Concluo. Opa, acho que não tem ninguém inscrito, né? Márcio, preparador. Tá quieto aqui porque eu infelizmente não consegui participar, né? Peguei uma semana bem complicada aí enquanto começaram as reuniões. Mas, pô, achei ótima a iniciativa, né? Queria ter conseguido acompanhar todos os encontros. Como continuar, não sei, vai depender acho que muito dos interesses de cada um, né? Mas pegando o gancho aí que o Jean levantou, né? No último encontro que eu estava presente, eu divulguei esse grupo que eu faço parte, Carlos está aqui também faz parte, né? Que é um grupo de pesquisa, então tem uma pegada de produzir também, né? Síntese, reflexões, mas a gente está com uma dinâmica também de ser um grupo de estudos, né? Com encontros mensais aí, pelo menos, em que a gente está lendo a história da Revolução Russa. Inclusive nem todos ali, né? Tem um companheiro ali que não está desenvolvendo nenhuma pesquisa, mas está integrado, participando, contribuindo com os debates. Então, quem estiver interessado em acompanhar, né, esse debate da leitura, ler junto, debater junto com a gente a história da Revolução Russa, só mandar um alô aí. Que a nossa intenção é realmente expandir esse grupo, né? A gente ficou um período mais fechadinho ali para consolidar, né? Que a gente passou por um período de não conseguir mais fazer os encontros, cada um com calendário e tal. Então, a gente divulgar, a gente falou, não, vamos tentar primeiro reorganizar, né? Garantir que os encontros rolem. E agora que está funcionando bem, a gente tinha conversado de fazer esse convite, né? Nesse espaço aqui que a galera está estudando Trotsky, né? Se tiver alguém que esteja desenvolvendo pesquisa em cima de contribuições de Trotsky, né? Problemáticas ligadas à história do trotskismo, melhor ainda, mas quem estiver só interessado em... Só, né? Isso já é bastante coisa, mas... interessado em fazer leitura conjunta, debate conjunto da história da Revolução Russa, faz contato aí que a gente se organiza. Mas, enfim, para além disso, acho que se for decidido também, como os companheiros sugeriram, né? Escolher uma outra obra, dar continuidade aqui nesse espaço, podem contar comigo também. Espero não ter o problema que eu tive nessa última semana, né, de não conseguir estar presente nos encontros. Mas é isso, acho que a gente tem um desafio de formação muito importante, né? A gente está num momento em que tem toda uma nova geração se politizando numa chave pró-stalinista, né? Revivendo falsificações e tal. E acho que isso é, em parte, culpa também de uma má formação dentro das fileiras trotskistas, culpa, enfim, de posições, não vou abrir aqui o debate, mas, enfim, posições, ao meu ver, muito erradas, também afastou muita gente dessa nova geração do trotskismo. Então, por estar criando esses espaços para debater mais a fundo o que é o trotskismo, o que é esse legado que a gente reivindica, é fundamental. Quanto mais iniciativas assim, melhor. Valeu, Márcio. O Rui está inscrito? Boa noite. Boa noite, Rui. Boa noite a todos e a todas. Eu tenho uma proposta, mas é um pouquinho mais fácil de explicar e difícil de fazer. Eu proponho que a gente tente como seria o que fazer se fosse escrito hoje. Ou então o programa de transição. Por exemplo, o programa de transição já é uma versão revisitada do Manifesto Comunista.
se escrevêssemos hoje, como seria o enfoque? Haveria atualizações, e teria uma definição, por exemplo, com o movimento ambiental, uma definição mais precisa contra o racismo, a favor dos movimentos indígenas, haveria uma redefinição do que é a questão nacional. Como seria se fosse escrito hoje? E aí a gente tentaria, cada um faria um texto curto, definindo, e a gente começa a debater e montar um texto comum, acrescentando ou retirando. Seria uma discussão interessante. Como seria, por exemplo, atualizar a questão do imperialismo do Lenin? Qual seria a atualização a ser reescrita hoje? O que vocês acham? Valeu, Rui. Tem ninguém inscrito? Bom, Carlos? Bom, pessoal, gostaria de reforçar o convite aí que o Márcio já falou, né? Para participar lá do grupo de leitura da História da Revolução Russa, que a gente está fazendo. Encontro uma vez por mês, sábados. A gente ainda tem um encontro aí, acho que é nesse próximo sábado, né, Márcio? Dia 17. E aí voltaremos em janeiro, no fim de janeiro. E aí fazer um novo calendário para o ano que vem. Então, fica o convite aí, independente de se for fazer um outro agora para janeiro, fevereiro, independente do desenvolvimento de outros grupos ou de outros encontros, né, outras leituras, reforçar o convite para participar desse grupo lá. E dizer também aqui que o balanço foi bastante positivo. Eu tinha lido já o texto do novo curso há bastante tempo, né, já 5, 6 anos atrás, e revisitar o texto foi muito bom. Achei que as discussões aqui foram bem legais. Gostei da dinâmica também, o grupo funcionou muito bem nesse formato, né, de os encontros terem sido sequenciais, um dia após o outro, com um tempo de 1h30. Então, todas essas questões aí eu acho que fez o grupo funcionar bem. Estou aberto aí também para novas propostas de novos grupos, novos estudos. E é isso. Valeu. Valeu, Carlos. Nathalie está inscrita? Bom, eu estou com a câmera fechada porque a minha internet está muito instável, choveu muito hoje, então... Mas, enfim. Bom, eu particularmente gostei muito do seminário, eu achei que foi muito positivo. Já falei, né, no quarto dia. Eu estou mais quietinha, assim como o Jomar também, acho que assimilando muita coisa. Não consegui fazer muitas contribuições, basicamente não falei nenhum dos dias, né, tirando o dia que eu tinha que apresentar, eu tinha mesmo que falar, mas, em gerais, eu gostei muito da dinâmica, a participação, as contribuições. Tem uma porrada de coisas agora que eu vejo que, precisa me apropriar mais, enfim. Mas eu particularmente gostei. Cortou o áudio aí, Nath. Cenário, acho que seria interessante que houvessem outros, né, de textos específicos também. Voltou agora? Parece que sim. Vocês estão me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, Nathalie, mas tá dando umas falhadinhas aí. No final aí, daí mutou, agora tá voltando, parece.
Internet, tá muito bom. Eu vou escrever no chat o restante. É isso. Tá bom, do jeito que você achar melhor aí. Nenhuma inscrição? Fernando, fica à vontade, comandante. Bom, eu penso que todos nós aqui, a gente tem os nossos afazeres, né? Quando chega esse período, finalzinho de dezembro, janeiro, a gente continua bem. Então eu não sei, eu estou falando isso pelo seguinte, eu não sei se a gente vai dar um descanso aí nesse período aí, depois. Eu não sou todo mundo indicado para falar de Natal, nem dessas festividades de Ano Novo, porque eu acho tudo isso um lixo. Essa palavra lixo fica um pouco de inteiro. Eu acho tudo isso uma porcaria. Mas tem gente que gosta aí de ficar com a família. Eu também acho uma bobagem. Mas eu estou dizendo o seguinte, se a gente vai pelo menos nessa semana aí de Natal até o Ano Novo dar uma paradinha, e se a gente depois vai retomar em janeiro, né? É claro que a gente tem que continuar, a gente escolher aí o que fazer é ótimo também. Tem o 18 de Brumário, né? Toda essa literatura ela é imprescindível, né? Mas o 18 de Brumário também era um bom tema para a gente também fazer essa discussão desse livro. A gente colocar aquilo numa lista de cidade. Enfim, eu só quero saber o seguinte, em termos práticos, se a gente vai continuar direto, ou se a gente vai dar uma parada nessas 2 semanas entre Natal e Ano Novo. Eu não sei o que esse povo comemora, né? Só para maneira, vai que precisa dar uma parada. Só essa é a minha dúvida. Valeu, Fernando. Vocês estão vendo aí, a Nathalie colocou um texto aí no chat. Eu acho. Fernando, fica à vontade. Essa pessoa ia para o que fui e fala, pô, eu penso assim, a gente já faz esse debate. Pega, sei lá, transição, pega o que fazer, o que a gente acabou de fazer aqui com os escritórios, a gente sempre dá uma atualizada. Atualizada sim, né? A gente faz a referência dos dias de hoje. Talvez se a gente prevesse também, seria interessante. Mas eu penso que a gente já está fazendo isso, né? De uma certa forma, nós já estamos fazendo isso, e sempre que a gente pega um texto desse, a gente acaba falando do que está acontecendo hoje. Olha. Valeu, Fernando. Eu acho que essa proposta que o Rui está colocando, né, eu acho importante, muito rica, mas sabe o que eu penso? Eu penso assim, ó, esse tipo de tarefa que é valiosa, Rui, eu não tenho discordância em relação a isso, mas é um tipo de tarefa que exige, por exemplo, o que você está propondo, que eu entendi, camarada, se não for isso, você me corrija, por favor. É uma atualização, por exemplo, né, do que fazer, uma atualização do programa de transição. Eu acho que esse é um tipo de tarefa que está para além do indivíduo, sabe? Ou para além de um coletivo de indivíduos. Isso é uma tarefa do Partido Revolucionário, não por mera formalidade, mas quero dizer, um conjunto de indivíduos, né, gigantesco. Eu acho que, não sei se eu estou sendo pessimista, né, mas é o que eu penso, né? Eu acho que está para além das nossas forças aqui de um grupo individual, individualmente, ou de um grupo pequeno que nem esse, né? Mas é um exercício que eu acho importante, porque não é um mero exercício diletante, né? Eu entendi o que você está propondo, porque é uma necessidade histórica, né? Só que eu acho que aí existem ferramentas potentes para fazer isso. Qual que é o problema? Talvez desde 1942, 43, essa ferramenta não existe mais, né? É um partido mundial, uma internacional, para poder fazer a atualização de um programa revolucionário, né? O que não impede de a gente, nos nossos partidos, nos grupos, né, discutir, enfim, porque é uma questão de coerência em relação a entender a história, a gente tá sempre atualizando, né? Mas no sentido que você propôs aqui, eu acho que é maior, né? E acho que é uma tarefa
uma ferramenta brutal, né? Que a gente está tentando reconstruir isso ainda no Brasil e no mundo, né? Que não tem mais, né? Que é a falência da internacional. Mas eu acho importante colocar isso, né? Mas tem o Juan, você está propondo que continue esse grupo aqui, né? A gente continue, né? Etc e tal, né? É isso que você está colocando, camarada? Se puder dar mais uma elaboradinha aí. Não, é isso mesmo, né? Continuar com o grupo e manter lendo Trotsky, né? Pegar alguma obra dele, né? A minha sugestão seria ele na continuação cronológica, né? Então, pegar aí texto de 24, 25, não sei se alguém de vocês aí conhece aí uma coletânea que traga aí um punhado de textos também que a gente possa dar sequência, né? Eu pensava isso para o próximo ano mesmo, viu? O Fernando aí colocou essa preocupação das festas de final de ano e tal, né? Eu acho que a gente pode, no grupo do WhatsApp, fechar no WhatsApp a questão do texto, a gente não precisa resolver hoje que texto a gente vai ler, né? No WhatsApp a gente vai discutindo. E em janeiro a gente faz a divulgação, sei lá, começa em fevereiro. Né? Eu sei que eu, por exemplo, a Nathalie vai fazer a leitura de debate do programa de transição. Né? Eu também já pretendo, pelo PST, eu vou fazer um texto do programa também, não ofuscar, quando vão ser estudantes e servidores. Não sei, eu acho que a gente poderia tirar um texto aí diferente. Pelo que eu estou entendendo aqui, se eu tiver muito centralizador, vocês me corrijam aí, por favor. As propostas daqueles que estão se manifestando aí é um comum acordo continuar estudando, né? O Juan está colocando possibilidade de continuar com o Trotsky cronologicamente, né? O Rui fez uma proposta, né? Só eu acho que o Fernando falou alguma coisa sobre essa proposta do Rui, mas o Rui também coloca aqui que se interessa pelo grupo da Nathalie aí, cara, né? O grupo aqui que a Nathalie faz parte. Não sei, né? Eu vou centralizar aqui no sentido de tentar juntar essas coisas, se é possível. Se não for possível, os camaradas têm que se manifestar aí, né? Eu acho que uma possibilidade é se integrar realmente nesses grupos, né? Mesmo com o convite já do Márcio, reforçado hoje também pelo Carlos, né? E tem o grupo do WhatsApp aqui desse seminário, tem um grupo do WhatsApp, né? Não precisa desmanchar ele. Se o pessoal quiser ficar com o grupo lá, daí dá para continuar conversando por lá e etc, né? Alessandro, tá inscrito? Não, eu só queria falar que isso também, né, foi muito legal o curso, eu gostei muito. A gente trocou muita coisa, trocou material, impressões escritas, foi muito legal, sempre enriquece. Eu nunca tinha discutido esse texto coletivamente, nem várias outras coisas assim, nunca tinha falado publicamente e tal. Não sei nas aulas, eu faço alguém que eu dou uma pausa da PUC, que eu dou aula e tá todo mundo quieto, eu fico falando, olha isso, não. Mas eu acho mais legal, eu gostei dessa iniciativa, porque isso é um curso mais curto, entende? Do que ser, na verdade, um grupo de estudo. Para mim, na verdade, seria mais interessante uma coisa mais curta. 3 dias, tal. Ou vai lá e tem um texto, tem um negócio. Porque, na verdade, é uma dinâmica. Porque também eu faço todo um grupo de estudo do Feliz Capital também no ano que vem, com o pessoal do Oscar aí também. E aí, então, para mim, ter muito grupo também é ruim, sabe? Que eu não consigo me dedicar com nada. Não é só um palpite, né? Mas, obviamente, se ela quiser continuar com um estudo, eu sou favorável. Beleza, Alessandro. Não tem ninguém inscrito? Eu acho que vai ser difícil a gente dar um encaminhamento aqui, né? Esse grupo a gente está se reunindo agora, primeira vez. Eu acho que por ter o grupo do WhatsApp possibilita manter essa interlocução, né? E aí amadurecer essas propostas que foram apresentadas aqui e ver o que vai dar nisso aí, né? Fernando, está inscrito? O que eu estou vendo aqui, cada um de nós aqui tem pelo menos em mais 3 ou 4 grupos. Então, eu teria, assim, como proposta o seguinte: já que as pessoas que estão aqui também se prontificaram, depois isso que eu entendi, a chamar os que não estão integrados nesses grupos
a se integrarem nesses grupos para poder estudar também. Então, a minha proposta seria assim, a gente, durante aí, hoje, terça, até sexta-feira, a gente colocar, qualquer um aqui de nós, colocar qual texto a gente vai estudar, a gente faz uma votação lá e começar a partir do dia 15 de janeiro. Valeu, Fernando. Eu acho que é interessante trazer essas possibilidades de encaminhamento, estender lá no grupo do WhatsApp, porque tem gente lá que faz parte do grupo que não participou aqui do seminário. E eu tive contato com um por um lá, né? Então, assim, é um pessoal que quer estudar e tem interesse em estudar Trotsky. Mas aí, por motivo de saúde, motivo de família, correria aí, muitos não puderam participar aqui do seminário, ou participaram só nos dias que puderam, né? Acho que é a realidade de qualquer um que está aqui. Então, talvez fosse interessante continuar isso lá. Não, se vocês quiserem, a gente se estende aqui agora, já coloca uma coisa mais encaminhada lá no grupo do WhatsApp, né? Mas aqui eu tô vendo que tá meio empatado o negócio. Empatado no sentido de não estar andando muito aqui em encaminhamento, né? Então, acho que talvez não fosse muito inteligente em querer fechar isso aqui agora. Mas agora, a partir do que já está sendo colocado aqui, continuar lá naquele espaço de interlocução, nos encaminhamentos possíveis lá. Me parece que é uma turma que está interessada realmente em estudar Trotsky. E eu acho isso muito rico, pessoal. Todo mundo é pobre, né? Mas enfim, deixa eu dizer que eu acho muito rico, né? Porque assim, ó, Marx aparece, né? Daquele jeito, né? Mas muitas vezes o Trotsky não aparece nem daquele jeito, né? Que talvez é até melhor, né? Mas a questão é, um grupo que se propõe a divulgar o pensamento do Trotsky, eu pressuponho que se não é diletante, pressupõe também divulgar o pensamento do Trotsky para organizar, ajudar a organizar a classe trabalhadora, se organizar aquilo que já existe, né? Para poder ajudar a organizar a classe trabalhadora em relação à Revolução Socialista. Então, acho que é muito importante, né? Muito, muito rico continuar. Beleza, Gilmar? Foi no chat. Isso mesmo, aí já vamos estender lá pro SAP. A gente vai resolvendo por lá. Beleza, então. Eu não estou querendo botar um fim nos debates agora não, tá, pessoal? É uma outro encaminhamento também para poder ver se funciona. Ele faz uma espécie de relatório lá, né? E apresenta a perspectiva. Eu posso fazer isso, sim, tranquilo. Eu queria mais uma vez, camaradas, agradecer a todos vocês, né? O Alessandro, que fez a apresentação hoje, mas não só o Alessandro, extensivo todo mundo, né? Nathalie, Márcio, Aldir, enfim, Gisele, todo mundo que está aqui, que participou, mas principalmente também para os camaradas que fizeram a apresentação do texto, né? É totalmente observável, né? A gente é professor, então não dá para não observar essas coisas, né? E todo mundo que está aqui é militante, né? São revolucionários. E você vê que teve o cuidado, por mais que debata o tema há muito tempo, é nítido que deu para perceber, pelo menos da minha parte aqui, acho que perceptível para todo mundo, os camaradas mesmo assim, né, se preocuparam em preparar a apresentação, esquematizar, todo um trabalho, né, cada um ao seu modo, mas enfim, muito rico, né, isso demonstra um respeito com o coletivo, né, vou chamar de organismo, né, ou seja, esse grupo aqui, né, então acho isso muito rico, muito legal, né, não esperava nada diferente disso, né, mas é muito maneiro poder constatar essas coisas, né, acho que é isso. Gratidão mesmo aí, acho que é importante. E agradecer todo mundo que participou, a Nathalie, né? O Gilmar também falou assim, ó, a gente não participou, não falou muito, né? Pô, Nathalie, você fez a apresentação num texto, né? Então isso já é muito mesmo. Mas eu também, tem lugares que aqui mesmo, né? Às vezes eu nem falo nada, mas assim, cada um tá no seu tempo ali, né? Com sua particularidade ali, se apropriando da coisa, né? Não como um mero objeto, como lembrou o Gilmar, mas enfim, quem está participando da coisa toda, né? Isso é muito rico. Todo mundo que participou aqui, falou, não falou, enfim, está aqui, acho que é muito rico isso aí. Se alguém quiser fazer mais alguma fala aí, fique à vontade, camaradas. Senão a gente vai dando encaminhamento final mesmo aqui, no sentido de fechar aqui. Então vai ficar pelo grupo do WhatsApp mesmo, para colocar o texto lá e a gente botar aí as pessoas que convidaram aí para outros grupos, colocar lá como é que faz para... Sim. Tá. Deixa eu ser um pouco... Só
assim, se a gente vai retomar no dia 15 de janeiro, a gente vai tacar o pau aí, sem problema nenhum. Deixa eu ser um pouco burocrata aqui também. É brincadeira, é brincadeira. Todo mundo tem acordo com isso, de continuar o debate lá no WhatsApp, né? Para não tratorar nada aqui, né? Se não tiver acordo, vocês se manifestem aí, né? E aí, inclusive isso, Fernando, a gente pode até ver isso por lá, né? Bom, eu proponho que tenha esse recesso aí, que tenha essa pausa aí, né? Mas aí a gente pode continuar essa conversa por lá, se todo mundo tiver acordo, realmente. Massa, Nathalie, legal. É verdade. Mas daí a gente pode ir informando o Rui pelo Facebook, né, Rui? É que o Rui não, falou aí que não tem Zap, né? Mas daí a gente vai se informando, vai se comunicando lá pelo Facebook. Eu vou te passando os informes lá. E sei lá, tá, de repente você tem aqui como amigo no Facebook alguém que está aqui, né? E daí resolve esse problema de comunicação também. De qualquer forma, conversa comigo lá, eu vou passando os informes, né? Bom, é isso então, gente. Beleza, então. Boa noite, cara. Valeu, Alessandro. Valeu, pessoal. Beleza, pessoal. Um abraço, viu? Falou, pessoal. Alessandro, obrigado. Boa semana, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom descanso para todo mundo. Valeu, gente. Um abraço aí, até os próximos encontros. Valeu, até mais.